Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui apresentando, os duelos da fase de oitavas de final do NBB. E dessa vez a gente vai falar sobre o duelo entre Vasco e Pinheiros. Então já deixa o seu like aí, compartilha com o pessoal e comenta, claro, o que você acha, que vai levar essa série. E é um duelo que vai definir, a equipe que vai enfrentar o vencedor do duelo da outra série, entre Bauru e Pato nas quartas de final. E vamos lá, falar um pouco das equipes. Primeiro do Vasco, Vamos focar somente dentro da quadra aí na parte do Vasco, porque o retorno do clube aí à elite ele tem sido bem interessante, dá para dizer. Montagem de um elenco até modesto, sem nomes badalados, exceto, claro, o Marquinhos, que chegou depois, inclusive, da montagem, e com a escolha de um treinador que tira muito bem o melhor desses elencos modestos, que é o Léo Figueiró. E o Léo Figueiró montou um time muito coletivo, tirando o melhor aí do Cauê Verzola, do Matias, deu espaço também pro Paulic, pro Eugênios. Tem nomes muito bons aí na rotação, o próprio Matias, o Humberto, Serjão, Fabrício, que é um veterano também no NBB. E isso fez, esse desempenho do Vasco fez a equipe se sobressair da média do NBB. Conseguiu vencer 2/3 aí das partidas da competição, na primeira fase. Ele manteve certa regularidade nos dois turnos, embora no primeiro tenha ido melhor, com 13 vitórias, e teve uma campanha muito boa, principalmente diante das equipes abaixo ali do G4. Perdeu apenas para São José, para o Pinheiros nos dois turnos, São Paulo, Unifacis e Fortaleza, sendo que Unifacis e Fortaleza, 2 derrotas no Nordeste, poucas equipes conseguiram vitórias por lá. E isso garantiu o quarto lugar, e destacaria também as 2 vitórias no turno e no retorno diante do Bauru Basquete, que ficou com o mesmo aproveitamento do Cruz Maltino, mas o Vasco venceu no desempate. E é bom que se diga que dessas 6 derrotas que eu citei, 5 foram nas últimas partidas da primeira fase, com o Vasco tendo inclusive alguns desfalques, poupando atletas, no caso do Cauê e do Marquinhos. Então, a expectativa é que o time venha completo para os playoffs, e aí pode jogar o máximo, do seu potencial, o Léo Figueiredo pode tirar o máximo novamente de todo o elenco. E falando em potencial, o Pinheiros foi um time que esteve abaixo aí do esperado ao longo de toda a primeira fase. É claro que perdeu nomes importantes com relação ao último ano, O time perdeu de Kembe, Munford, o próprio Amardi, também norte-americano, que disputou a última temporada. Eugênios, que agora está no Vasco, o Jefferson, que se aposentou, o próprio Bufá, que ainda está no elenco, mas lesionado. E também a reposição, as reposições não foram das melhores, não surtiu tanto efeito. Por exemplo, o Adiel, que é um armador de habilidade, mas ele foi muito irregular aí nessa temporada até aqui. O Aguerre também teve certa irregularidade no garrafão. O Diallo, que ganhou mais espaço, com relação às últimas temporadas aí na equipe, ele ainda tem muito a crescer, muito a se desenvolver. O Lisandro Ponte, outra novidade, já não é tão novidade assim, porque já saiu da equipe. Enfim, de todos que vieram, ou de todos que têm ganhado mais espaço, o único que tem dado conta aí é o pivô sérvio Sasa Boroviniak, que chegou no retorno da competição e é o grande nome da equipe até aqui. Ele veio só no retorno, então em 18 jogos até aqui, em 15 deles ele anotou 15 pontos ou mais, sempre ali no garrafão. E ele encaixou com o jogo do Ruivo, o armador principal da equipe, que é outro elemento também importante do Pinheiros, assim como o Jimmy. Mas ainda assim, não foi um time que se tornou mais confiável, digamos assim. Porque é um time que tem grandes vitórias na temporada. Destacaria a vitória no primeiro turno sobre Franca, no Pedrocão, por 88-85. Teve também essas 2 vitórias sobre o Vasco. Mas outras derrotas foram doídas pro Pinheiros. Como, por exemplo, o fato da equipe não ter vencido o Brasília, que terminou na lanterna do campeonato.
né, no turno e no retorno deu Brasília. Também levou, né, um 80-51 do Paulistano, né, resultado doído ali no Clássico dos Jardins. E claro, né, no confronto direto contra o Paulistano e as outras equipes da capital paulista, o Pinheiros não ganhou de ninguém, nem do Paulistano, nem do Corinthians, nem do São Paulo. Isso tudo deixou o Pinheiros ali na segunda metade da classificação, né, precisando aí se superar nos playoffs. E aí, trazendo o confronto em si, né, o Vasco e Pinheiros, é curioso como as duas equipes vêm aí de cenários diferentes, né? O Vasco no G4, o Pinheiros abaixo do esperado. Só que na primeira fase, essa equipe abaixo do esperado, né, o Pinheiros acabou vencendo os dois confrontos, né, 73-67 no primeiro turno e 72-63 no segundo turno. E vamos tirar um pouco de consideração essa partida do retorno, né, que foi inclusive o último jogo das duas equipes na primeira fase, porque o Vasco poupou o Marquinhos, poupou o Cauê, rodou mais o elenco, né, atletas mais jovens apareceram ali para jogar. Vamos falar mais da partida do primeiro turno, né, que já faz um pouco mais de tempo, mas enfim, é o que a gente tem para comparar. E qual foi o diferencial para o Pinheiros na vitória, né, do primeiro turno? O jogo interno da equipe. Especialmente ali o jogo interno com as jogadas individuais, né, com o Adiel aparecendo, com o Diallo também aparecendo, além, claro, da presença do Aguerre no garrafão naquela ocasião. E o Vasco sofreu com muitas faltas. O time fez muitas faltas nesse trio. O Adiel e o Diallo, por exemplo, foram 8 vezes para a linha de lances livres. E cada um ali garantiu 6 pontos para o Pinheiros. Ao todo, foram 21 pontos do Pinheiros obtido após as faltas, né? 21 pontos em lances livres. E isso exige, né, do Vasco maior cuidado ali na marcação, ainda mais agora com o Boroviniak no garrafão, né? Lembrando que ele não estava no primeiro turno, né, do campeonato. Mas até apesar desses resultados, eu vejo o Cruz Maltino, né, com um time melhor, tem mais jogadores em melhores momentos. Tem Paulite, tem o Eugênios, o Cauê Verzola e claro, né, o Marquinhos, que agora chega, né, nos playoffs, o jogo dele melhora ainda mais, tem um poder de decisão também que é muito importante quando chega na pós-temporada, né? Então acho que nessa série vai dar Vasco. Porque eu confio mais assim no time do Vasco, né, nos seus jogadores. E você, em quem confia mais, no Vasco ou no Pinheiros? Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, compartilha, né, com o pessoal mais um vídeo e a gente dá sequência aqui, né, no canal Duas Saídas, um nosso especial sobre os playoffs do NBB, ainda nas oitavas, né, vai vir as quartas logo mais e claro, você sempre acompanha o nosso podcast por aqui, beleza? Forte abraço e até a próxima.